O Superior Tribunal de Justiça decidiu que qualquer valor de salário pode ser penhorado para o pagamento de dívidas. E isso vem preocupando muita gente. Por isso, esse vídeo aqui traz um esclarecimento para que você entenda melhor o que é que pode acontecer. Fica ligado! Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que está preocupando muita gente, que é a penhora de salários. Para que você entenda o que mudou com esse novo entendimento do STJ, é preciso que você saiba como as coisas eram antes. Então vamos começar pelo começo. Eu até separei aqui alguns artigos que eu vou ler para você e vou explicando à medida que eu for fazendo essa leitura. O Código de Processo Civil, no artigo 833, ele diz o seguinte: ele dispõe da impenhorabilidade do salário, ou seja, segundo este artigo aqui, os salários não podiam ser penhorados para pagamento de dívidas, a não ser para pessoas que ganhassem acima de 50 salários mínimos, que hoje equivalem a 66 mil reais, né? Então, os pouquíssimos brasileiros que ganham mais do que 50 salários mínimos, hoje, segundo o salário de R$ 1.320, equivalente a 66 mil, é que poderiam ter os seus salários penhorados. E isso para pagamento de alguns tipos de dívidas específicas, como, por exemplo, a dívida de pensão alimentícia. Então, era bem específico, só para essas pessoas acima desse valor e só para alguns tipos de dívida que, obviamente, dependem de uma ação judicial. Nada disso acontecia automaticamente. Está devendo, automaticamente o salário era penhorado. Não é isso. Tinha que ter lá toda uma ação judicial, enfim, e lá o juiz é que ia decidir se haveria ou não a penhora do salário. E aí, o que é que mudou? Mudou que agora uma corte especial do STJ decidiu que qualquer valor de salário pode sim ser penhorado para pagamento de dívidas e não só a dívida de pensão alimentícia. E é isso que acendeu aí uma luz vermelha para muita gente. Pessoas que têm vários tipos de dívida, né, segundo os levantamentos sobre os tipos de dívida do brasileiro. Em primeiro lugar, lá vem cartão de crédito, cheque especial, empréstimos, financiamentos. Então, todo mundo que tem esse tipo de dívida já ficou aí de antena ligada. Meu Deus, será que o meu salário vai poder ser penhorado? Bom, segundo aqui essa medida, sim. Só que tem alguns adendos aí que eu separei aqui e que você deve entender para que você não fique tão alarmado assim, mas que, por outro lado, você entenda que você também não pode deixar essa dívida rolar. Você precisa tomar alguma medida. Por quê? Vamos lá. Então, agora, com essa medida aqui, qualquer valor de salário pode ser penhorado para pagamento de qualquer tipo de dívida, como eu estou dizendo. Só que, o que acontece? Vamos lá. Essa decisão, ela vem de um caso que foi julgado, e esse caso envolvia um credor que tinha que receber 110 mil reais de uma dívida. Então, tinha lá um credor que tem lá uma dívida de 110 mil que o devedor não está pagando. Esse devedor recebe um salário de R$ 8.500. Então, segundo lá aquele artigo 833 que eu falei para você, ele não podia ter o salário dele penhorado. Porém, esta corte aqui, através aqui de um dos ministros, né, chamado João Otávio de Noronha, essa corte julgou que parte do salário, desse salário aqui de R$ 8.500, no caso 30% desse salário, pode ser penhorado para pagar essa dívida. E aí, por que julgaram isso? Primeiro, porque eles entendem que esse valor de salário é suficiente para que aquela pessoa se sustente e sustente a sua família, ainda que seja tirado desse salário 30%. E aí é que se abriu esse novo entendimento. Então, neste caso aqui, para essa pessoa com esse salário de 8.500, a justiça determinou que o credor
podia sim pedir a penhora de 30% daquele salário e assim começar a abater mensalmente esse montante de R$110 mil que o devedor não estava pagando. Então, aí você entende o seguinte: primeiro, não é nada automático, não significa que, por exemplo, você tem uma dívida, seja de cartão de crédito, de cheque especial, financiamento, empréstimo. Você tem que entender que, no caso de financiamento com bens dados como garantia, por exemplo, financiamento de veículo, financiamento de imóvel, você tem que saber que o próprio imóvel e o próprio veículo são a garantia daquele financiamento. Então, se você não paga, o credor vai lá e toma aquele bem. Isso é uma coisa, tá? Não entra aqui nesse tipo de dívida que a gente está falando. Por quê? Porque se você não pagar, você vai perder aquele bem, tá? Isso é uma coisa. O que a gente está falando aqui é mais de outros tipos de dívida, como empréstimos que não são consignados ao salário, porque o empréstimo consignado também tem o salário como garantia, tá certo? Então, se você tem um empréstimo pessoal, se você está devendo no cartão de crédito ou lá no limite do banco, aí você pode falar, meu Deus, e agora? Será que vão penhorar o meu salário? Segundo aqui essa decisão, isso é possível. Mas, primeiro, tem que haver uma ação judicial. E a penhora é o último recurso lá do credor. Antes de chegar na penhora, o credor precisa cobrar o devedor de várias maneiras. Pode ser por e-mail, pode ser através daquelas ligações, enfim, de alguma maneira precisa ser feita uma cobrança, precisa ser proposta uma maneira de pagar, tá? Então, se por acaso o credor está cobrando, o devedor não responde, desliga o telefone, ignora os e-mails, não está nem aí, não faz nada, não negocia, e aí depois de um certo período de tempo, então esse credor pode entrar na justiça, tá certo? Lá como último recurso, porque o credor vai ter que dizer, olha, tentei cobrar, estou tentando cobrar desde não sei quando, olha, por esse e-mail, por aquele e-mail, o devedor não paga, então eu estou pedindo aqui a penhora. E aí você tem que entender uma outra situação. Toda ação judicial, ela tem um custo e nem sempre compensa para o credor entrar com uma ação judicial. Então, para dívidas menores, pode ser que nem se chegue à penhora. E aí você pode falar, tá, mas dívida menor significa o quê? Aí vai depender do credor, porque o credor pode, em tese, entrar com o pedido de penhora para qualquer valor. É claro que ele vai fazer uma conta, é claro que ele vai ver, poxa, essa ação vai me custar um valor, vai demandar aqui que eu coloque o meu jurídico para trabalhar. Então, quanto que isso vai sair? Será que compensa? Ele é o credor, né, que vai fazer essa conta. Mas o que você precisa saber é que, se essa dívida vai crescendo demais, pode chegar um momento em que seja vantajoso para o credor pedir a penhora do salário e que essa penhora pode acontecer. Do lado da justiça, será que o juiz então já vai julgar, já vai cortar 30% do meu salário? Não necessariamente, porque o juiz também vai pedir vista, ele vai querer saber como é que é a tua situação financeira. Se aqueles 30% que podem ser penhorados não vão fazer falta lá no teu orçamento. É claro que no orçamento de todo mundo qualquer dinheiro faz falta, mas o que a justiça vai verificar é se é possível que aquela pessoa possa se sustentar mesmo com a penhora de 30% do salário ou de alguma porcentagem do salário. Eu digo 30% porque esse é o valor máximo aí em teoria, né? Então, se a justiça verifica que com 70% do salário ou com 80% do salário a subsistência desse devedor é possível, ou seja, ele pode se sustentar, pode sustentar a sua família, então ele pode sim determinar a penhora. Se ele vê que não dá para aquele devedor se manter penhorando aquela porcentagem do salário, então o juiz pode decidir que essa penhora não vai existir. O que fica então aqui para você entender de tudo isso que a gente falou? Que a penhora é possível, de que não há mais aquele teto máximo
de 50 salários mínimos, mas valores menores, salários menores também podem ser penhorados, e que não é só para dívida alimentícia, né, de pensão alimentícia, mas pode ser para outro tipo de dívida também, ficando aí a critério do credor se ele vai entrar com essa ação ou não. A minha dica para você que tem uma dívida é o seguinte: primeiro, se organize, faça aí um planejamento. Por mais que você diga, mas meu salário é pequeno, eu vou planejar o quê? Você precisa sentar e colocar todas as suas contas a pagar, todas as despesas que você tem que pagar aí por mês. Você precisa entender se sobra algum valor para que desse valor você possa negociar com o seu credor um parcelamento de dívida, ou se não sobra nada, que você pegue aí o seu tempo livre e procure fazer uma atividade de renda extra para levantar algum dinheiro, e aí com esse ganho a mais você possa oferecer uma negociação. Porque dever, além de trazer muita dor de cabeça, aquela cobrança toda, tira a paz de qualquer um, pode te prejudicar também através de penhora de salário, de repente com aquela outra questão da suspensão da CNH, do passaporte. Então o cerco para o devedor está se fechando e você precisa aí fazer alguma coisa para não ser muito prejudicado, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!